Nosso planeta é um livro aberto, mas repleto de enigmas. Desde os primórdios da humanidade, somos assolados por mistérios que desafiam a lógica e a razão, e que a ciência, apesar de todos os seus avanços, ainda não conseguiu decifrar. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante por alguns dos mistérios mais intrigantes do mundo, aqueles que nos fazem questionar tudo o que sabemos e nos lembram da nossa própria insignificância diante da imensidão do universo. Preparem-se para uma aventura que irá testar os limites da sua curiosidade e da sua imaginação. Se você, assim como eu, é fascinado pelo desconhecido, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar as próximas curiosidades das coisas. Nossa lista de mistérios começa com uma figura imponente e enigmática. A Esfinge de Gizé. Essa icônica imagem de um leão com cabeça humana, presente tanto na mitologia grega quanto na arquitetura egípcia, é cercada de mistérios que desafiam o tempo. O maior deles, sem dúvida, é sua idade. Acredita-se que a Esfinge tenha cerca de 4.500 anos, mas não há nenhuma marcação ou evidência que comprove essa idade. Alguns estudiosos e teóricos propõem que a Esfinge foi construída muito antes, por volta de 10.500 a.C., muito antes do surgimento da civilização egípcia. Essa teoria se baseia no desgaste da base da Esfinge, que parece ter sido causado por longos períodos de chuva. O mais intrigante é que a região de Gizé, hoje um deserto árido, realmente foi atingida por chuvas intensas nesse período. Essa coincidência temporal levanta questões sobre a origem da Esfinge e sua relação com civilizações antigas que podem ter existido em um passado muito distante. Se essa teoria for verdadeira, surge uma pergunta ainda mais intrigante. Quem construiu a Esfinge e qual era o seu propósito? As teorias são muitas, mas a verdade é que ainda não temos respostas. Enquanto a ciência se debate para desvendar o enigma da Esfinge, vamos seguir nossa jornada rumo a um outro mistério igualmente fascinante. O segundo tópico da nossa lista nos leva a uma cidade lendária que povoa o imaginário de muitos. A Atlântida. Essa ilha lendária, mencionada pela primeira vez por Platão, seria uma potência naval que teria dominado partes da Europa e da África há mais de 9.000 anos. Segundo os contos, após uma tentativa frustrada de invadir Atenas, Atlântida teria afundado no oceano. Apesar de ser um tema recorrente em filmes, livros e séries, os cientistas não acreditam que Atlântida tenha realmente existido. No entanto, no Japão, existe uma cidade submersa que lembra muito a descrição da lendária Atlântida. Yonaguni, também conhecida como a Atlântida japonesa. Essa cidade, localizada na costa da ilha de Yonaguni, é uma estrutura rochosa subaquática que alguns estudiosos acreditam ser o monumento deixado por uma antiga civilização que existiu na Terra antes da última era glacial. Arqueólogos subaquáticos a consideram uma das descobertas mais importantes da história. Mas a descoberta da Atlântida japonesa levantou inúmeras questões, como uma estrutura de rocha tão complexa foi esculpida. Os arqueólogos argumentam que não existiam civilizações avançadas na Terra antes da última era glacial, e que a humanidade antiga não seria capaz de realizar uma tarefa tão complexa. No entanto, a existência de inúmeras construções antigas, cujas origens a ciência ainda não conseguiu explicar, nos leva a questionar se não estamos subestimando o conhecimento e a capacidade das civilizações do passado. Talvez nossos antepassados fossem muito mais avançados do que imaginamos. Nosso próximo mistério nos leva a outro tipo de cidade, não no fundo do mar, mas sob a terra. Em meio à paisagem rochosa da Capadócia, na Turquia, existe uma extensa rede de cidades subterrâneas, sendo Derinkuyu a mais famosa delas. A história por trás dessas cidades começa há mais de 3.000 anos, quando os hititas, que habitavam a região, escavaram passagens e galerias nas rochas vulcânicas. Ao todo, são mais de 150 quilômetros de túneis e câmaras subterrâneas que se estendem a vários níveis abaixo da superfície. Mas qual seria o motivo para a construção dessas cidades subterrâneas? Acredita-se que as cidades tenham sido construídas para proteger os moradores de invasores e ataques. As entradas dessas cidades eram fechadas pelo lado de dentro, reforçando essa teoria. No entanto, há também quem diga que as cidades subterrâneas foram construídas para proteger seus habitantes das condições climáticas extremas da região,
com invernos rigorosos e verões quentes e secos. Independentemente do motivo, o fato é que as cidades subterrâneas da Capadócia são obras-primas da arquitetura, com inúmeras salas e ambientes para as mais diversas funções, como igrejas, escolas, estábulos, cozinhas, banheiros, sistemas de ventilação, padarias e depósitos de alimentos. Os túneis são labirínticos, projetados para confundir qualquer invasor, e podiam abrigar mais de 20.000 pessoas. Essas cidades subterrâneas foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985 e continuam a fascinar o mundo com sua engenhosidade e complexidade. Nosso próximo mistério nos leva a um tipo diferente de construção: as esferas de pedra gigantes. Essas esferas são encontradas em diversas partes do mundo, da Costa Rica à Bósnia, e variam de tamanho e peso. As primeiras esferas foram encontradas na América do Sul em 1930, quando trabalhadores limpavam uma floresta para a plantação de bananas. As esferas deram origem a diversas lendas, envolvendo tesouros imaginários. Infelizmente, essa busca por tesouros acabou levando à destruição de inúmeras esferas. Elas chegam a pesar até 16 toneladas e são compostas por granodiorito, uma rocha semelhante ao granito. Mas até hoje não se sabe como e quando elas surgiram, o que só aumenta o mistério em torno de suas origens e propósitos. Para finalizar nossa jornada, vamos conhecer as incríveis pedras de Intai Inyai, também conhecidas como Pedras Avô e Avó. Localizadas na costa de Koh Samui, na Tailândia, essas formações rochosas se assemelham a órgãos genitais. Segundo a lenda local, um casal de idosos que morreu em um naufrágio se transformou nessas rochas. Mas a formação das pedras é um mistério da natureza. E assim, encerramos nossa jornada pelos mistérios mais intrigantes do nosso planeta. Espero que vocês tenham se maravilhado com a complexidade e o enigma de cada um desses lugares, e que a curiosidade de vocês continue a levá-los em busca do conhecimento. Se vocês gostaram da nossa lista de mistérios, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário sobre qual dos mistérios vocês mais ficaram curiosos para desvendar. Até a próxima aventura, exploradores do desconhecido!